Recentemente, a editora Thomas Nelson Brasil lançou mais um livro do teólogo anglicano N.T. Wright. O nome desse novo livro é No Coração de Romanos. Como eu passei as últimas semanas lendo esse livro, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre ele. E um ponto muito interessante, pessoal, que vale a pena falar aqui na introdução desse vídeo, é que esse livro do Wright foi publicado originalmente em língua inglesa no ano passado. Ou seja, em menos de um ano, a gente já tem essa obra traduzida para o português. E isso é motivo de muita alegria para a gente, porque as editoras aqui no Brasil estão cada vez mais rápidas em traduzir para o português materiais mais recentes que vão sendo lançados em língua inglesa. Bom, então se você quer saber do que se trata esse livro, se é uma espécie de introdução à Carta aos Romanos, ou se é um guia de leitura de Romanos, ou se não é nenhuma dessas coisas, fica comigo porque a gente vai falar de tudo isso e muito mais nesse vídeo. Eu vou tentar trazer aqui para vocês, pessoal, uma resenha bem bacana dessa obra. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição. Dito isso, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Minha ideia para esse vídeo, pessoal, é dividir ele em três partes principais. Na primeira parte, que vai ser a parte mais breve desse vídeo, eu quero falar sobre do que não se trata esse novo livro do Wright. Já na segunda parte, depois de falar sobre o que esse livro não é, eu quero mostrar para vocês o que esse livro realmente é. E aí, por fim, na terceira parte, eu quero tentar esboçar aqui com vocês qual que é a tese central do Wright nesse livro como uma forma de incentivá-los a ler essa obra, porque, como a gente vai ver, o Wright traz muitos insights riquíssimos sobre a exegese de Romanos nessa obra. Bom, então vamos começar falando sobre o que esse livro não é. Eu resolvi falar sobre isso, pessoal, porque eu vi algumas pessoas falando que esse livro é uma coisa que, na verdade, ele não é. Por isso, para não gerar confusão, é importante falar que esse livro não é um comentário introdutório sobre Romanos. Pessoal, um comentário introdutório de Romanos, por exemplo, dividiria os 16 capítulos de Romanos em umas 4 ou 5 seções principais, e aí a partir disso esse comentário faria uma análise mais geral e mais panorâmica de cada uma dessas seções. Só que esse livro do Wright não segue esse formato. Além disso, essa obra No Coração de Romanos também não é um guia de leitura de Romanos, onde o Wright vai destacando algumas passagens chaves, dando dicas exegéticas, fazendo resumos de capítulos, sugerindo leituras complementares. Não, não é isso. Essa também não é a ideia desse livro, embora em vários momentos o Wright de fato traga bastante dicas exegéticas e hermenêuticas para uma boa interpretação de Romanos. Só que ainda assim, esse não é o foco dele. Daniel, então qual que é a pegada desse livro? Pessoal, esse livro tem uma pegada exegética bem forte. Inclusive, o próprio Wright fala na introdução que para o leitor aproveitar bem essa obra, ele precisa de pelo menos um desses dois pré-requisitos que eu vou falar agora. O primeiro pré-requisito é ter um conhecimento do grego bíblico, e o segundo pré-requisito é que caso você não tenha o conhecimento do grego bíblico, você deve ter a disposição de acompanhar a exegese que o Wright faz de Romanos em pelo menos 2 ou 3 traduções diferentes. O primeiro pré-requisito é um pouco excludente, né, pessoal? Nem todo mundo tem o conhecimento do grego bíblico, só que o segundo pré-requisito é totalmente inclusivo. Basta a gente abrir um aplicativo no nosso celular hoje em dia que a gente tem 2, 3, 4, 5 traduções diferentes. Eu acho que o ponto do Wright ao colocar esses pré-requisitos não foi distanciar os leitores desse livro, até porque o segundo pré-requisito é bem tranquilo. Eu penso, pessoal, que a ideia dele ao estabelecer esses requisitos é mostrar que ao ler esse livro você precisa se esforçar, você precisa se dedicar e participar ativamente e criticamente da exegese que ele está fazendo do texto de Romanos. Eu acho que esse é o ponto dele ao estabelecer esses requisitos. E assim, pessoal, tentar ler esse livro sem ter uma Bíblia do lado é muito difícil. Eu tentei no começo, mas eu confesso que eu não consegui. Esse livro te força a ficar colado no texto bíblico, porque a todo momento Wright vai fazendo referências a perícopes e a versículos de Romanos, de modo que se você não tiver colado no texto de Romanos, você não consegue seguir o fluxo do argumento que ele está desenvolvendo. Bom, esse é o primeiro ponto. Esse livro tem uma pegada mais exegética e ele exige que a gente esteja colado ao texto bíblico, seja o texto bíblico original, seja o texto bíblico a partir de 2 ou 3 versões diferentes, beleza? Agora, um segundo ponto é que apesar desse livro ter uma pegada exegética, ele não é um comentário exegético de toda a carta aos Romanos. Até porque, pessoal, esse livro tem um pouco mais de 250 páginas, não daria para fazer uma exegese completa da carta de Romanos com poucas páginas assim. Então, o que esse livro é? Esse livro é um comentário exegético sobre uma parte específica de Romanos.
E que parte que é essa? É o capítulo 8 de Romanos. Segundo Wright, pessoal, esse capítulo é o clímax de toda a carta de Paulo aos Romanos. Por isso que o nome do livro é No Coração de Romanos. O capítulo 8 é o coração de Romanos para Wright. Por isso, toda a estrutura e todos os capítulos desse livro giram em torno de Romanos 8. Wright dividiu o capítulo 8 de Romanos em 8 perícopes principais e ele faz a exegese de cada uma dessas perícopes em capítulos individuais. Então, pessoal, com essa estrutura em mente, a divisão dos capítulos é bem simples, funciona assim. No total, o livro tem 9 capítulos. No primeiro capítulo, Wright se dedica a contextualizar o capítulo 8 de Romanos dentro da carta como um todo, e a partir daí, nos 8 capítulos seguintes, ele faz uma análise exegética detalhada de cada uma dessas 8 perícopes de Romanos 8, explicando cada uma delas de forma bem aprofundada, de forma bem detalhada. Ah, Daniel, então quer dizer que tirando o capítulo 1, que Wright contextualiza Romanos 8 dentro de Romanos como um todo, o restante do livro só vai falar sobre Romanos 8 sem fazer conexões e trazer explicações sobre os outros capítulos de Romanos? E a resposta é não, pessoal. Uma boa exegese, Wright fala sobre isso no livro, é uma exegese intertextual. Ou seja, é uma exegese que consegue conectar as passagens de um texto bíblico com outros textos bíblicos relevantes, tanto dentro do mesmo livro, quanto em outras partes da Bíblia. E é exatamente isso que Wright faz ao longo desse livro. Embora o foco principal dele seja Romanos 8, ele constantemente faz referências a outros capítulos de Romanos e a outros textos bíblicos para enriquecer a sua interpretação. Wright mostra, pessoal, de forma brilhante como Romanos 8 se conecta ao argumento maior de Paulo em Romanos, e Wright ainda vai além. Ele mostra como Romanos 8 é o clímax não só de Romanos, mas também da aliança criacional e da aliança feita com o povo de Israel. Daqui a pouco a gente vai desenvolver mais esse assunto. Dito isso, agora chegou a parte em que eu vou tentar esboçar aqui para vocês qual que é a tese geral do Wright nesse livro. Isso aqui que eu vou esboçar para vocês é só um panorama, é só um overview mesmo, só que sem entender essa tese geral, é impossível também entender todos os detalhes exegéticos que Wright traz nesse livro. Então é importantíssimo a gente entender essa tese. Seria legal a gente pensar nessa tese do Wright como se fosse um quebra-cabeça. Quando você começa a montar um quebra-cabeça, o que você faz? Primeiro você olha a imagem que está na caixa, a imagem completa. E essa visão geral é essencial, porque se você tentar montar um quebra-cabeça só focando nas peças individuais, você vai ficar frustrado, porque você não vai entender como essas peças se encaixam, como elas se conectam. E a tese do Wright nesse livro funciona exatamente como uma imagem de um quebra-cabeça. A tese do Wright é um quadro completo que te ajuda a entender como cada detalhe exegético se encaixa. Sem essa tese, a gente fica mexendo as peças, mas sem uma noção de como o todo vai se formar. Daniel, beleza, mas qual que então é essa tese do Wright? Pessoal, o tema principal de Romanos, segundo N.T. Wright, é a nova criação. Só que o Wright vai falar que para a gente entender a nova criação, a gente deve se lembrar que dentro das escrituras, a nova criação é sempre o resultado de uma nova aliança. E quando a gente olha para a Bíblia hebraica e principalmente para a literatura profética, que fala bastante sobre essa nova criação, o que a gente percebe? A gente percebe que os profetas bíblicos entendiam claramente que a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai foi quebrada. Por que ela foi quebrada? Por causa da desobediência e da idolatria dos israelitas. E o resultado trágico disso foi o exílio babilônico. Só que uma vez que Deus é fiel às suas promessas e à sua aliança, os profetas exílicos e pós-exílicos, principalmente Jeremias, Ezequiel e Isaías, nos falam de um período de tempo onde a aliança de Deus com o seu povo seria renovada. Por exemplo, se a gente pega Isaías 53, 54 e 55, a gente consegue perceber de forma bem tranquila o desenvolvimento dessa ideia da renovação da aliança. Em Isaías 53, o profeta nos diz que nessa nova aliança Deus lidaria com o pecado do seu povo. Já em Isaías 54 e 55, o profeta nos diz que essa nova aliança traria uma renovação não apenas ao povo de Israel, mas também era uma renovação que abrangeria toda a criação. E Wright vai falar que a maior parte das ilustrações usadas pelos profetas para se referir a essa nova aliança e, consequentemente, a essa nova criação eram ilustrações trazidas da história do Êxodo. Então, para Wright, a história de fundo e o modelo de todo esse resgate e renovação da criação e da aliança que os profetas trazem nos seus escritos encontram sua origem, sua fonte aonde? Na história do Êxodo. A história do Êxodo funciona como um arquétipo, como um paradigma para os profetas criarem imagens
imagens de como seria essa nova criação e essa nova aliança. E por que isso é importante para a tese do Wright na exegese de Romanos 8? É porque, pessoal, presta atenção nisso, o Wright entende que quando Paulo em Romanos 8 faz do tema da nova criação o assunto principal desse capítulo, ele está resgatando e se colocando em continuidade exegética e teológica com a tradição profética, que falava bastante sobre essa nova aliança que resultaria em uma nova criação. Como a gente acabou de falar, a tradição profética liga a nova criação e a nova aliança ao Êxodo, e Wright vai argumentar que Paulo faz exatamente a mesma coisa. Wright entende que dos capítulos 5 a 8 de Romanos, Paulo está fazendo uma espécie de recapitulação da história do Êxodo à luz da história de Jesus. Então, nesse bloco de Romanos, Wright identifica uma série de ecos e alusões que Paulo faz entre a história do Êxodo e a história de Jesus. Olha que interessante, pessoal. Primeiro, Wright conecta a ideia da nova criação que está presente em Romanos 8 com a ideia de uma nova aliança que foi anunciada pelos profetas, e então ele mostra como os profetas e Paulo, ao falarem dessa nova criação que resultaria em uma nova aliança, eles se voltam para o mesmo evento, que é a história do Êxodo. Só que a pergunta que fica pra gente é a seguinte: por que o Êxodo, por que a história do Êxodo é tão importante assim para os profetas e para Paulo? E Wright traz uma explicação muito interessante para essa pergunta. Ele fala que a história do Êxodo, que está lá no livro do Êxodo, possui 3 marcos principais. Primeiro, essa história mostra como Deus resgata Israel da escravidão. Segundo, essa história mostra como Deus entrega a Torá no Monte Sinai para o seu povo. E terceiro, essa história mostra como Deus vem habitar gloriosamente em meio ao seu povo no tabernáculo que tinha sido recém-construído. E aí, seguindo alguns teólogos do Antigo Testamento, como por exemplo John Walton, Wright vai falar que o preenchimento do tabernáculo com a Shekinah, com a presença de Deus, é o clímax, é o ápice da história do Êxodo. O ponto do Wright, pessoal, é que a história do Êxodo é como se fosse uma nova criação, é um micromundo, um microcosmos, onde Deus quer habitar com o seu povo, e para isso ele vai ao encontro do seu povo. Foi por isso que Deus resgatou o seu povo do Egito, porque ele não podia habitar com o seu povo naquela terra cheia de ídolos, e foi também por isso que Deus deu a Torá ao seu povo. Ao contrário do que muitos pensam, a Torá não foi dada para os israelitas alcançarem méritos diante de Deus, não, nada a ver. Na verdade, a Torá foi dada com o objetivo de transformar os israelitas em um povo no meio do qual Deus realmente poderia habitar. Ou seja, tanto a libertação da escravidão como a entrega da Torá ao povo de Israel, que são eventos marcantes na história do Êxodo, são eventos, pessoal, que tinham um propósito bem definido. Esse propósito era permitir que Deus habitasse no meio do seu povo. Isso quer dizer que a libertação da escravidão e a entrega da Torá não são apenas eventos isolados, mas são eventos que fazem parte de um grande projeto divino para criar um espaço onde a sua presença pudesse habitar. E aí, de forma muito legal, Wright mostra que essa história do Êxodo responde a uma questão não resolvida, a uma questão deixada em aberto no final de Gênesis. Essa questão é relacionada à aliança abrâmica. No livro de Gênesis, Moisés nos conta que Deus criou um mundo muito bom, muito belo, com propósitos bem definidos, bem determinados, mas esse mundo foi infectado pelo pecado humano, uma vez que os seres humanos foram incapazes de cumprir a vocação que Deus tinha dado a eles. Ou seja, o ser humano falhou em ser a imagem de Deus na criação, e por isso o pecado e a morte entraram no mundo. E aí, no decorrer da narrativa de Gênesis, Moisés nos conta que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, prometendo que, através da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Só que ao final de Gênesis, essa promessa ainda não tinha sido cumprida. Muito pelo contrário, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, estavam exilados no Egito e estavam bem longe de abençoar todas as nações da terra. Wright vai falar que o Êxodo, então, é a resposta a essa questão relacionada à aliança abrâmica, que ficou em aberto em Gênesis, porque no Êxodo Deus começa a cumprir a promessa feita a Abraão, porque Deus vai resgatar o povo da escravidão e vai reafirmar a vocação desse povo de ser luz para as nações. Lá na história do Êxodo, Moisés fala sobre como Deus promete que o povo de Israel seria um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso está lá em Êxodo 19. Então, a história do Êxodo não é apenas sobre a aliança mosaica. A história do Êxodo está em continuidade com a aliança abrâmica e, consequentemente, a aliança abrâmica está conectada com a aliança criacional, com a criação. Porque, como a gente viu, dentro do livro de Gênesis, Abraão e a sua família são a resposta de Deus ao pecado que foi sentenciado
intensificando cada vez mais do capítulo 3 ao capítulo 11 de Gênesis. Por isso, a história do Êxodo é como se fosse uma pequena demonstração da nova criação. Deus liberta e habita no meio do seu povo como um sinal da sua intenção de preencher toda a criação com a sua presença gloriosa. A história do Êxodo, pessoal, é como um trailer, é como um teaser do que Deus vai fazer em favor de toda a criação. Então, segundo Wright, pessoal, teologicamente falando, a história do Êxodo encapsula uma diversidade riquíssima de temas teológicos, como, por exemplo, criação, pecado, aliança abrâmica, aliança mosaica, nova criação. E Wright vai falar que é por isso que Paulo usa tanto a história do Êxodo, porque essa história oferece para Paulo o pano de fundo teológico adequado para ele desenvolver seus principais argumentos nessa parte central de Romanos. Olha só como isso é interessante. A história do Êxodo, como a gente viu, tem 3 momentos principais. Primeiro, a libertação da escravidão no Egito, depois a entrega da Torá no Monte Sinai e, por fim, a vinda da glória divina para habitar no tabernáculo e que conduziria o povo à Terra Prometida. O Wright faz um paralelo incrível entre essa sequência do Êxodo e os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. Ele fala que Paulo segue essa mesma ordem. Assim como os israelitas foram libertos da escravidão no Egito, Paulo, em Romanos 6, fala que os pecadores que antes estavam escravizados encontram liberdade quando são ligados a Jesus pelo batismo. O batismo, nesse caso, segundo Wright, faz um paralelo com a travessia do Mar Vermelho, que é o momento crucial em que os israelitas finalmente se veem livres da opressão e da escravidão imposta pelos egípcios. Assim como os israelitas chegaram ao Monte Sinai e receberam a Torá, Paulo fala sobre a vinda da Torá em Romanos 7. Só que ele destaca em Romanos 7 que, embora a lei fosse boa, perfeita e agradável, em vez de trazer vida como era a intenção, a lei acabou expondo o pecado e trouxe condenação. Então a Torá prometia vida, mas por causa do pecado ela acabou mostrando a morte. O ponto de Paulo aqui, pessoal, para o Wright, não é desmerecer a lei. Longe disso, o ponto de Paulo é simplesmente mostrar que a libertação completa só viria por meio de Cristo, porque somente Cristo pode nos livrar do poder do pecado. Ainda na sequência da história do Êxodo, depois que Deus entrega a Torá, ele passa a habitar no tabernáculo, bem no meio do seu povo. Do mesmo jeito, em Romanos 8, Paulo mostra que Deus resolveu o problema do pecado enviando Jesus para morrer por nós, e mais do que isso, Paulo explica que agora Deus nos deu o Espírito Santo para habitar em nós, assim como a glória dele habitava no tabernáculo. O Espírito Santo está aqui para nos dar a vida que a Torá prometia, mas que a gente não conseguia alcançar por causa do pecado. Olha que legal, pessoal. Da mesma forma que a presença de Deus no tabernáculo é o ápice da história do Êxodo, aqui em Romanos 8, o ápice da história da redenção é a presença do Espírito Santo em nós. Assim como Deus estava com o povo de Israel no deserto, agora ele está em nós através do Espírito Santo. Agora nós somos como tabernáculos da Shekinah de Deus. Então, diferente dos israelitas que falharam e padeceram no deserto rumo à Terra Prometida, Paulo declara em Romanos 8 que o Espírito Santo está levando os seguidores de Jesus à sua herança, que é a nova criação, o novo céu e a nova terra. Mesmo quando as dificuldades surgem, o Espírito Santo nos mantém no caminho certo, que é o caminho rumo a essa nova criação. O Espírito Santo nos dá a segurança, a certeza de que nós de fato fazemos parte dessa nova criação, desse novo êxodo, e isso é maravilhoso. É muito interessante perceber, por meio dessa exegese do Wright, como Paulo revisita a história do êxodo à luz da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, mostrando como em Cristo a história do êxodo encontra seu verdadeiro cumprimento definitivo. Vocês percebem que Paulo não está apenas repetindo a história do êxodo? Na verdade, ele está mostrando que os principais eventos do êxodo no Antigo Testamento eram incompletos e estavam apontando para algo maior. O que é esse algo maior? A obra redentora de Cristo. Pessoal, essa é a moldura na qual a exegese do Wright de Romanos 8 vai ser inserida. Para ele é impossível entender Romanos, principalmente Romanos 5, 6, 7 e 8, sem ter em mente esses temas que a gente trabalhou, como os temas da criação, da aliança, da fidelidade de Deus à sua aliança, do êxodo, da nova criação, da habitação de Deus. Enfim, é uma multiplicidade de temas que convergem em Romanos 8. Como a gente viu em Romanos, Paulo entrelaça todos esses temas.
E eu acho que o grande ponto do Wright nesse livro é nos ajudar a enxergar essa passagem de Romanos como um microcosmo de toda a mensagem bíblica, que aponta para o grande plano redentor de Deus de restaurar sua criação e habitar eternamente no meio do seu povo. E eu só arranhei a superfície desse livro. Agora, se você ficou curioso para saber como Wright desenvolve tudo isso exegeticamente, versículo a versículo, eu recomendo com muito entusiasmo que você leia esse livro. E para fechar, eu fiz um resuminho de tudo que a gente falou sobre a tese do Wright para tentar ajudar vocês a assimilar tudo que a gente viu. Então, deixa eu ler aqui com vocês o resumo que eu preparei. Resumo da tese do Wright em Romanos. Nova criação. Wright argumenta que o tema central de Romanos é a nova criação que surge como cumprimento da nova aliança prometida nas Escrituras. Essa nova aliança, anunciada por profetas como Jeremias, Ezequiel e Isaías, resultaria em uma transformação no coração humano e inauguraria um novo relacionamento com Deus, em uma esfera criacional renovada. Relação com o Êxodo. Wright destaca que Paulo recapitula a história do Êxodo em Romanos, usando-a como pano de fundo para entender a obra redentora de Cristo e o papel do Espírito Santo na vida dos crentes. O Êxodo abrange temas essenciais como a criação, a aliança abrâmica, a libertação da opressão, a entrega da lei e a presença divina. Para Paulo, o Êxodo funciona como um arquétipo, moldando sua visão da redenção. Romanos 6 a 8 como um novo Êxodo. De acordo com Wright, Paulo utiliza os três principais momentos da história do Êxodo, a saber, a libertação da escravidão, a entrega da Torá e a presença de Deus, como estrutura para desenvolver sua argumentação em Romanos 6 a 8. Romanos 6. Libertação do pecado é comparada à travessia do Mar Vermelho, que simboliza o fim da escravidão do povo de Israel. Romanos 7. A lei que foi dada para guiar o povo à vida acabou revelando o pecado e a incapacidade humana de cumpri-la plenamente, assim como no Monte Sinai, onde o povo, apesar de receber a Torá, continua enfrentando o desafio do pecado. Romanos 8. O Espírito Santo que habita nos crentes é a nova presença de Deus, levando-os à nova criação. Por meio do Espírito Santo, os cristãos passam a ser tabernáculos vivos da presença de Deus. Para quem não está acostumado com essa exegese intertextual do Wright, que ele fica conectando temas do Antigo Testamento ao Novo Testamento, mostrando como Paulo ele resgata esses temas, eu acho que esse resumo ajuda a dar uma sintetizada para tornar essa tese um pouco mais compreensível. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre essa obra no coração de Romanos do N.T. Wright. E não se esqueça de conferir o link desse livro que eu deixei aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça também de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Fiquem todos com Deus e até a próxima!